Muito boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, celebrando o 10º ano de existência dessa comunidade de fé, dessa Igreja de Jesus. E nem parece, que já se passaram 10 anos. Estava vendo a história ali, as fotos e tudo, parece que aconteceu em tempo menor, que isso. E como eu disse, eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui por vários motivos. 2 motivos talvez. O primeiro deles é que Deus tem sido bom, misericordioso comigo de me permitir vir aqui, A igreja tinha uma ampla gama de opções, de pessoas excelentes, pregadores estupendos para estarem aqui hoje, mas Deus me deu essa honra, esse privilégio de poder estar aqui com vocês. E junto com o privilégio vem um enorme peso, uma responsabilidade grande, porque é o nosso desejo, o meu desejo, que não só celebremos o que Deus tem feito, mas também nós queremos saber o que Ele há de fazer nesses dias que nós estamos reunidos, Deus, Ele certamente quer falar alguma coisa conosco, certamente Ele quer nos guiar, nos levar para uma direção. Deus não nos trouxe aqui, não nos ajuntou aqui por nada. Ele é Deus, Ele tem um propósito maravilhoso. E nós vamos, além de celebrar esses 10 anos, que já é uma grande bênção, nós vamos ver o que Deus vai falar conosco nesses dias. E o tema que nós temos aí, para conversar nesses próximos dias, hoje e amanhã, é semeando para a eternidade. Esse é um tema que, quando o pastor Ricardo me falou, semeando para a eternidade, eu parei para pensar um pouco sobre isso, e acho que a pergunta mais importante que podemos fazer hoje é exatamente o que é eternidade, Porque como que eu vou semear para uma coisa que talvez eu não entenda muito bem o que ela quer dizer? Eternidade é uma coisa que nós escutamos no meio evangélico, nas igrejas, fora das igrejas. Cada um tem uma perspectiva, um conceito a respeito de eternidade. E eu gostaria de, já hoje no começo da nossa conversa, tentar juntos observar o que a Escritura, a Palavra de Deus, nos fala sobre a eternidade, para a gente poder semear para a coisa certa, Porque o que a gente pensa quando a gente fala em eternidade? Via de regra, quando as pessoas falam em eternidade, elas estão pensando numa coisa extramundana, numa coisa separada da terra, não é verdade? Nós pensamos em eternidade, nós pensamos numa coisa mais etérea, além daqui, extramundana, fora da terra. É claro que se qualquer cristão, por exemplo, morre hoje, ele vai de fato, sua alma, ele vai para Deus, aonde Cristo está, nos céus, onde Deus habita. Mas a eternidade na Escritura, ela tem uma abrangência, uma perspectiva maior um pouco que isso. Nós não estamos falando de um lugar longe, necessariamente extramundano, incorpóreo, que também é uma outra perspectiva. A gente às vezes fala muito que o corpo é mau, e que o espírito é bom. Então, quando a gente fala em eternidade, eternidade é um lugar imaterial, aonde não tem a terra, aonde não tem o corpo, é um lugar incorpóreo e tudo mais. E também a gente tem uma perspectiva da eternidade um tanto quanto escapista, ou seja, o mundo aqui é muito ruim e eu quero ir embora logo desse lugar, eu quero ir logo para o céu, para um lugar onde não tem terra, onde não tem corpo, onde eu vou ter sossego e tudo mais. Então, mais uma vez eu digo, se um cristão morre hoje, em Cristo hoje, ele vai estar com Jesus de fato. Mas o que a Bíblia diz sobre a eternidade? Esse é um aspecto, de estar com Jesus se a gente morrer hoje. Mas a gente precisa ver a coisa de uma maneira mais abrangente à luz da Escritura. E é muito importante
a gente entender isso, para a gente poder saber qual que é a semente e o que semear. Então a gente precisa saber o que é a eternidade de fato. Então, nós pensamos assim, geralmente, um lugar separado da terra, extramundano, separado do corpo, extracorpóreo, escapista, porque esse mundo está muito difícil. E eu posso entender porque as pessoas chegam a essa conclusão. O mundo realmente que nós vivemos não está fácil. As coisas estão difíceis por aqui e nós temos mesmo uma vontade às vezes de meio que sair dessa realidade e tudo mais. Eu até me preocupo um pouco com essa ânsia que as pessoas têm de sair daqui. Alguns têm buscado caminhos alternativos, né, como suicídio, coisas assim, tem aumentado muito. Isso é muito triste, mas eu entendo que as pessoas têm uma visão, uma perspectiva muito triste do que acontece no nosso mundo. A realidade no mundo não é brincadeira. Se você parar para pensar, por exemplo, na degradação ambiental, como que a terra está sendo destruída e os recursos naturais têm sido usados e tudo mais. Eu vi um dado aí há um tempo atrás, em que se todos os países do mundo usassem a mesma quantidade de recurso ambiental, por exemplo, que os Estados Unidos usar o mesmo tanto, precisar do mesmo tanto de recurso natural, em 10, 15 anos, nós não íamos conseguir mais encontrar, no máximo 20, nós não íamos conseguir encontrar mais recurso na terra para fazer as coisas que a gente precisa. Então nós temos essa situação, problema social e econômico, a gente tem contemplado, tem visto, né, no século 20 para cá, novas doenças psicológicas apareceram, e talvez você já enfrentou uma dessas, né? Como anorexia, tudo é recente, do século 20 para cá, anorexia, bulimia, estresse, baixa autoestima, exaustão emocional, depressão, né? Todas essas coisas têm recaído no mundo em que nós vivemos. E pobreza é uma coisa que afeta a gente, uma calamidade no nosso mundo, a desigualdade e a pobreza neste mundo. Uma vaca na Europa, ela ganha por ser uma vaca e ter uma pessoa que cuida dessa vaca na Europa, ela ganha $2 por dia. Então, imagine bem, uma vaca ganhando, né? Você tem uma vaca, você já ganha $2 por dia do governo para poder ter uma vaca. Tem pessoa no mundo que nem o ano inteiro ganha o que uma vaca ganha na Europa. Então, você vê assim que o mundo, ele está difícil. As coisas não estão fáceis, nos anos 60, 20% das pessoas mais ricas do mundo, elas eram 30 vezes mais ricas que os 20% mais pobres, né? Nos anos 60. Nos anos 90, a pessoa, ela era 60 vezes mais rica que os 20%, os 20% mais ricos, 60 vezes mais ricos que os 20% mais pobres. E no final da década de 90, nós tínhamos os 20% mais ricos, 86 vezes mais ricos que os 20% mais pobres. Ou seja, a riqueza no mundo está aumentando, tem aumentado muito, mas na mesma proporção a pobreza. Então nós estamos num mundo em que muitas vezes nós olhamos e queremos falar: socorro, me tira desse lugar, eu não quero saber desse lugar, eu quero fugir daqui, esse mundo é muito difícil, me leva para o céu, para onde for, e eu não gosto desse lugar. Então muitas pregações, muitas pessoas têm falado em eternidade nesses termos, de sair dessa situação tão complexa, tão difícil. Mas eu queria tentar, com a graça e a ajuda de Deus, esclarecer à luz da Escritura o que a Bíblia diz a respeito da eternidade. Se nós tivermos uma perspectiva adequada com a palavra de Deus, eu acredito que nos próximos anos, essa comunidade de fé, essa igreja, a minha igreja, a igreja de Jesus, ela pode ter uma expressão melhor
no mundo, ela pode glorificar a Deus mais eficazmente se nós tivermos uma perspectiva mais adequada dessa situação. Mas como então eu posso entender essa situação? O que é eternidade? Eu acho que para a gente entender isso, nós temos que ver duas coisas. Primeiro, nós temos que dar um salto para trás, vamos falar assim, no passado, para ver como Deus fez as coisas, como eram as coisas quando Deus criou, como era o projeto inicial de Deus, a maneira que Ele fez e o plano que Ele tinha a respeito do mundo e da eternidade para a qual Ele nos criou. Nós fomos criados para a eternidade. Nós só queremos saber o que ela é, para poder então semear agora para ela. Então vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e o primeiro texto que a Bíblia nos diz é o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. O Senhor Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu quero que nós prestemos atenção que a Escritura nos diz que Deus criou os céus, ou seja, todos os sistemas solar, o universo, etc. E também Ele criou a terra. Ele aqui, quando Moisés escreve esse texto, ele não estava querendo escrever isso aqui para discutir com criacionista, com evolucionista. Não era isso que ele tinha em mente. Claro que não, no ano 1400 antes de Cristo, ele não estava pensando nesses termos. Mas quando ele escreve que Deus criou os céus e a terra, ele estava só querendo mostrar o seguinte, que em relação aos deuses que já existiam nos seus dias, quando ele escreve Gênesis, que o Deus de quem ele fala, ele simplesmente é o dono, ele é o Senhor, ele é o Deus, ele é o Criador de todas as coisas que você pode olhar. Você pode olhar para os céus, ele foi feito por ele é dono dos céus. Você pode olhar para as estrelas, ele é o Senhor das estrelas. Você pode olhar para o sol, ele é o dono do sol. Mas você também pode olhar para a terra, porque ele é o dono da terra. Ele fez todas as coisas para ele, para a glória dele, porque ele é Deus. Ele também criou as plantas da terra. Ele também criou as pessoas na terra, Ele criou os homens, e quando Ele cria os homens para a terra. Ele cria terráqueos, Ele cria pessoas com corpo, Ele cria pessoas com alma, com espírito. Em suma, Ele cria pessoas parecidas com Ele. E Deus, Ele tem a capacidade de reinar e de governar, mas quando Ele nos coloca nesse mundo, no verso 26, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre a terra. Deus fez o homem para governar a terra, Deus fez o homem para que ele desenvolvesse nesse lugar uma cultura humana, para a glória de Deus, e todas as dimensões estão envolvidas, a dimensão espiritual, a dimensão material, física, todas essas coisas estão envolvidas na criação de Deus. E os homens então, eles simplesmente representavam o governo e a realeza do Deus do universo aqui na terra. Os homens criados à imagem de Deus, Deus queria que a terra fosse repleta de pessoas que o representassem, repletas de imagem sua. Na antiguidade, era muito comum que um imperador, um rei, à medida que o seu território ia crescendo, a expansão da sua terra, do seu território, ele começava a construir imagens de si, ou imagem do seu Deus, mas geralmente de si, colocando em alguns pontos do império, ou do seu território, para que as pessoas, quando passassem ali, olhavam aquela imagem e falavam, opa, aqui é território do rei fulano de tal, aqui tem uma imagem dele, isso aqui pertence a ele. Quando Deus nos criou e mandou que nós... obrigado, irmão. Muito obrigado. E mandou
que nós enchêssemos a terra, Ele queria encher a terra de representantes seus, de imagens dEle. Então, quando a pessoa olhasse para a terra, ela ia falar: essa terra toda cheia de imagens de Deus, pertencem a Deus. Esses homens, esses seres pertencem a Deus. Quando você olha no capítulo 2, início do verso 1, você vê aí: assim foram concluídos os céus e a terra. O plano de Deus é amplo. Ele criou para a sua glória os céus e a terra, e criou os homens para habitarem para sempre nesse lugar. E o verso 3 começa dizendo: e Deus abençoou, santificou o sétimo dia, e assim vai o texto. Mas havia a bênção de Deus nesse projeto todo. Deus abençoou todo o projeto. No verso 15 de capítulo 2, fala que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para que o homem o cultivasse e o guardasse. A vida inteira eu pensava no Adão e Eva com uma enxada. Eu estou vindo de Brasília, mas eu sou mineiro, fui criado na roça, gosto de Minas, amo esse lugar. Mas então, a vida inteira eu imaginei Adão e Eva capinando o jardim, plantando flor e etc e tal. De fato deve ter acontecido isso, mas a ideia de cultivar não é tão somente a cultura da terra, do cultivo. Deus colocou o homem na terra para que ele desenvolvesse a cultura humana, para que o homem desenvolvesse esse lugar, para que esse jardim se transformasse em cidade, para que ele fosse construído, desenvolvido, relações de toda ordem acontecendo, o embelezamento desse lugar, a arquitetura, a engenharia, a beleza. Deus fez isso para a sua glória, e até agora pecado nenhum tinha entrado no mundo. Então não tem pecado nenhum em ser terráqueo, não tem pecado nenhum em ter o corpo, não tem pecado nenhum nesse projeto de Deus, porque Ele é Deus de tudo, Ele é Deus de todas as coisas, e nós devíamos por isso amar tudo o que Deus tem feito, em todas as dimensões da existência, porque Ele é o Deus e o Senhor de tudo. Deus não entregou uma parte da sua obra para o diabo. Deus não pegou uma parte do seu projeto e jogou no lixo. Não, Ele criou tudo para a sua glória, tudo para a sua honra. E nesse âmbito, o homem tinha o verdadeiro shalom de Deus. Shalom é uma palavra hebraica que todo mundo usa para falar paz, né? Pessoas às vezes, até nas igrejas evangélicas, se cumprimentam às vezes dessa maneira. O judeu, classicamente, mas até evangélicos, né? Shalom, shalom. Você vai ver na igreja shalom e tudo mais, e a gente traduz shalom como paz, né? E quando a gente pensa em paz, nós pensamos muitas vezes em paz em termos de uma sensação gostosa, né, no coração. A gente pensa em paz em ausência de conflito ou de guerra, mas paz, ou shalom, significa, na verdade, relacionamentos ajustados em todas as dimensões, em todas as áreas da existência. Deus nos criou, ou criou esse mundo, ou criou todas as coisas com um shalom, uma paz original. Como assim? O homem foi criado em paz com Deus. Ele tinha paz com Deus. O homem tinha paz uns com os outros. O homem tinha paz consigo mesmo. E o homem tinha paz com a criação. Ele tinha paz com o mundo em que ele vivia. Então, esse foi o projeto inicial. E Deus não criou esse projeto para que ele acabasse. Era a eternidade. Ela era assim: céu, terra, os homens, glória de Deus, o Deus do céu atuando na terra, essa relação de paz maravilhosa que havia aqui no início. Então era assim. Mas agora nós vamos dar um salto lá para o último livro da Bíblia, quando fala mais uma vez da eternidade.
Lá em Apocalipse capítulo 21, nós vimos como era, mas agora nós vamos ver como será. Como será ou serão as coisas. Apocalipse 21, preste muita atenção, aqui é o último capítulo da Bíblia, é a hora em que Deus está revelando o seu plano final, a eternidade final, quando o laço vai fechar. Existem muitas divergências, né, na escatologia, no estudo das últimas coisas e tal, mas aqui há um certo ponto comum. Ninguém discute muito o que está escrito aqui, porque esse é o estado eterno, é a última coisa que vai acontecer. Todo mundo lê isso aqui e em linhas gerais tem uma concordância muito grande, e eu quero que você observe a eternidade. Então a gente viu como que era, certo? Mas agora a gente vai ver como que vai ser, como vai ser o fim de tudo. E diz o seguinte, o apóstolo João teve essa visão, e ele diz, Deus mostra para que a gente saiba hoje, e aí diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. A Bíblia começa com céu e terra, e ela termina com céu e terra. Está tudo aí de novo. Ou você acha mesmo que o nosso Deus ia fazer um negócio com o diabo, ia falar assim: ó diabo, é o seguinte, metade para mim, metade para você. Ele é rei, ele é dono de tudo, ele criou os céus e a terra, e ele vai reaver tudo, porque ele é dono e senhor de tudo. Então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, ou seja, já passou esse tempo, né? Nós vamos ver isso ainda já, e o mar já não existe. O mar aqui, há um consenso imenso de entender que não é o oceano, o mar. A ideia do mar aqui é uma linguagem para o mal, a maldade, né? O mal já não mais existe. Nós não temos tempo para trabalhar muito isso aqui, mas a ampla maioria das pessoas acha que o mar aí é uma linguagem figurada para o mal. O mar de maldade do mundo, muitas vezes na Bíblia tem essa linguagem, né? Há um mar de maldade, assim, em vários textos, e aqui muitos entendem que está tratando disso. Mas aí ele fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Preste muita atenção no que a Bíblia diz. A nova Jerusalém, ela desce do céu, ela desce do céu. E ela desce do céu para onde? Para a terra. Então não é bem a terra que vai para o céu, é o céu que vem para a terra. E aí diz o seguinte: enfeitada como noiva para o seu noivo. É como se fosse um casamento, o céu e a terra casando, né? Todo bonito lá, o céu vem, casa com a terra e fica de novo igual era lá em Gênesis, né? Em linhas gerais. E diz assim: e eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, ou seja, o céu, onde Deus habita, né, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitarás com eles. Olha que legal, ele vai habitar com eles no novo céu e nova terra, céu e terra no fim, céu e terra no começo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: olha isso que Deus diz: eu faço nova todas as coisas, eu recrio, eu renovo toda a minha criação. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. Que coisas? O novo céu e a nova terra. A terra renovada agora, restaurada. E ele será meu filho,
E tem uma turma aqui que está fora do projeto, os covardes, os abomináveis, os incrédulos. Nós vamos falar disso ainda. Mas eu quero que você observe uma coisa, que lá no passado era de uma maneira, céu e terra conectado, Deus cuidando de todas as coisas, relacionamento do homem com Deus, consigo, com a criação, um com o outro, tudo funcionando muito bem. E depois vimos no final da Bíblia que isso está acontecendo de novo, sem pranto, sem choro, relacionamento com Deus, céu e terra, tudo conectado outra vez. Estamos falando de passado, estamos falando de futuro. Mas e agora, no presente? No presente, o homem não tem mais esse shalom, essa paz, no modo geral, essa paz original. O homem não tem mais paz com Deus. O homem, pode abrir em Gênesis 3, rapidinho. O homem não tem mais paz consigo. O homem não tem mais paz um com o outro. Ele não tem paz com a natureza, com a criação. Desorganizou tudo. Está tudo desorganizado. Em todas as dimensões, o pecado da existência humana, o pecado afetou. O pecado afetou a alma, o pecado afetou o corpo, o pecado afetou a criação, o pecado afetou os relacionamentos. Se você observar em Gênesis 3, no verso 8, Adão e Eva correm de Deus, né? A Bíblia nos diz isso, eles fogem do Senhor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor. Então eles fugiram, relacionamento com Deus deteriorado. A dimensão também sociológica, vamos dizer, o relacionamento do homem um com o outro. No verso 12, respondeu então Adão ao homem: a mulher que tu me deste. Adão e Eva passaram a não ter bom relacionamento. Logo, um irmão mata o outro. Os filhos de Adão e Eva, né? O Caim matou Abel. Perdeu a paz, desajustou tudo. E aí, você vê também que o homem parou, não tinha mais paz consigo mesmo. No verso 10, ele diz assim: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, emocionalmente desajustado. O homem começou a ficar desajustado cedo. Ele começou a ter problema de caráter, de ordem emocional, psicológica. E no verso 17 a gente vê, né? E disse para o homem: porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. O relacionamento do homem com Deus, com o próximo, consigo e com a criação, totalmente desajustado, tudo desorganizado, tudo fora do lugar. E talvez é assim que as nossas vidas estão essa noite, toda desorganizada, em todas as dimensões. Um passado maravilhoso, um futuro certo, esplêndido, mas e o presente? Por que ele está tão desajustado assim? É justamente aqui, nesse presente, que nós semeamos para a eternidade. E é disso que nós vamos falar. Porque olhe bem, se Deus, Ele tem uma promessa de um mundo totalmente renovado, transformado, novo céu e nova terra, todas as dimensões, todo mundo que crê em Cristo, né? Todo mundo lá restaurado. Se Ele tem um projeto daqueles, Ele tem que estar fazendo alguma coisa agora, na direção desse projeto. Estão entendendo?
Se eu quero ir daqui para algum lugar, eu vou ter um meio, um caminho, uma forma, um método para ir. Então, se Deus está fazendo alguma coisa, vai fazer uma coisa dessas no futuro, Ele tem um caminho para percorrer, e é nesse caminho que nós temos que andar, é nesse caminho que se semeia, e para entender e para semear certo, tem que entender essa realidade. Então, é nesse âmbito que nós vamos falar nesses dias. Qual que é a semente que se semeia? E depois, como é que a gente vai semear? Mas eu quero te dizer isso. Que eternidade não é odiar a terra. Eternidade não é odiar o corpo. Eternidade não é querer sumir daqui. Não. A eternidade é quando Deus restaurar de novo todas as coisas. Mas se Ele está no projeto de restaurar todas as coisas, Ele está fazendo alguma coisa agora. Ele está reajustando, Ele está trazendo as coisas de volta para o lugar. E você, essa igreja e eu precisamos participar disso. Senão nós estamos fora do plano, fora do projeto. Viramos clube, viramos qualquer coisa, menos a igreja que Jesus pensou. Então, que o Senhor nos ajude a entender primeiro o que é eternidade, porque a gente precisa entender o que é eternidade para poder semear para ela. Entendido agora o que é eternidade, que é quando Deus restaurar tudo, porque tudo é dele. Ele nunca fez um negócio com o diabo, Ele nunca fez um acordo com alguém, diminuindo 1 milímetro do seu senhorio, do seu reinado, do seu governo sobre todo o universo. Ele nunca falou, uma parte é minha, uma parte é sua. Fica com a alma, fica com o corpo que eu fico com a alma. Fica com o céu e eu te deixo a minha terra, eu te dou a minha terra de Adão, você ganhou. Que isso? Isso não tem na Bíblia. Ele é dono de tudo. Ele vai restaurar tudo, começando das nossas vidas. Mas nós temos que entender como, e nós vamos falar disso. Mas para a gente continuar bem nossa conversa, eu preciso fazer uma pergunta. A sua vida está desajustada? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com o próximo? Os próximos bem próximos, tipo esposa, família, e os próximos, que vem vindo depois na escala de trabalho, etc. Como é o seu relacionamento consigo mesmo? Será, gente, que nós estamos mesmo ajustados interiormente? Como é o seu relacionamento com a criação de Deus, a ordem criada? Como você olha para a sua profissão? Como você olha para o céu, para a criação de Deus? Como você interage com isso? Talvez as nossas vidas estejam desorganizadas, tudo desorganizado. Mas eu convoco você, eu encorajo você a deixar o Evangelho, já dei uma pista aí do que é a semente, mas deixar a palavra de Deus ajustar aquilo que Deus ajustar. Porque se Deus vai restaurar tudo, como a gente viu lá em Apocalipse, Ele já está fazendo alguma coisa. E se Ele está fazendo alguma coisa, eu quero participar disso. Eu quero fazer parte disso. Não me deixe de fora, Deus. Se você não quer ficar de fora, vem para ouvir o resto dessa conversa que nós temos tido aqui, tá bom?